Nós te louvamos e te exaltamos e pedimos, Senhor, que esse trabalho a ser feito nesta hora possa alcançar muitas vidas e que por ele vidas sejam salvas, reconciliadas em ti para a glória do teu santo nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Maravilha, muito bem. Agora está melhor, né? A câmera posicionou. Estamos Isso. cada vez mais íntimos, né? Que bom. Com Meus certeza. amigos, vocês que forem chegando aí, vocês vão mandando assim um aviãozinho, ó, tem um aviãozinho bem aí. O pastor não, porque o pastor já está aqui, né, comigo. Mas vocês aí, vocês podem mandar o aviãozinho aí para as pessoas que estão aí pertinho de vocês, porque isso vai ajudando a gente espalhar aí a nossa live. Pastor, vamos então começar, né? Pastor Patrício, a gente se conhece um bom tempo, né? Mas a gente veio se aproximar mais aí através do Copib, né? Sim. E eu queria que primeiramente, o senhor falasse sobre essa vocação, né? Esse chamado. Eu tenho acompanhado o seu trabalho e vejo que o senhor é muito dedicado, né? Muito dedicado, muito solicitado. Tem um trabalho extenso aqui na nossa região, né? Em toda São Luís, né? Porque está sempre compartilhando da fé com os irmãos. Mas, assim, antes de fazer a primeira pergunta, eu quero perguntar, é fácil ser pastor? É melhor ser ovelha do que pastor. Né? Não é fácil. Nunca foi, nunca vai ser fácil ser pastor, Jesus que o diga, né? Mas são aquelas coisas que Deus coloca diante de nós como desafios e que a gente, quando tem um compromisso com Deus, a gente não pode recuar, não pode retroceder, não pode desistir de jeito algum. A gente tem que encarar, olhar para frente, sabendo que se Deus colocou sobre nós essa responsabilidade, Ele é fiel para nos ajudar a conduzir e a chegar no ponto onde Ele almeja que cheguemos. Né? Verdade, então, não é... Verdade. Pastor, como é que foi o seu chamado? Compartilhe conosco, com seus amigos. Eu acho que é quase que um testemunho, né? Imagina, o pastor Patrício, com quantos anos, quase 40 anos de pastorado, eu acho que uns 30 anos de Aritaquibacanga, mas eu acho que a primeira entrevista sua que o senhor vai falar sobre esse chamado, né? Como é que... Pastora Alba acabou de entrar, minha pastora. Pastora Alba, boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Ela sempre vem aqui prestigiar quando a gente está aqui, está sempre fortalecendo. Pastora Alba, eu estou a fim de puxar a orelha dela. Copib, né? Ainda bem que você sabe. Ela foi para a última reunião, ela esteve lá, né? Na última? Faz tempo que ela não aparece. Olha, Sebastião aí também, rapaz. Que bom, né? Pois Rosê, na verdade a minha vida, a minha chamada, ela se deu ainda na infância, né? Quando a gente morava ali na região do Lira, ainda criança, mais ou menos com os meus 3 ou 4 anos de idade. Fala, pastor Patrício. Oi, tudo bem, meu amado? Amém, meu pastor. Amém. Tamo junto, pastora. Pois é, viu? Então, nós éramos crianças ainda. Pastora, porque só pode 3. A minha pastora está pedindo para participar. Deixa o Sebastião sair, que aí a senhora entra. Sebastião entrou. Só pode 3. A minha pastora está pedindo para participar. Deixa o Sebastião sair, que aí a senhora entra. Eu acho que o Sebastião... Bora ouvir nosso pastor. Eu vou com ele. Baixa o volume do celular, senão a gente não consegue falar. Baixa o volume. Pois é, e aí? Como é que a gente resolve essa situação agora? Vamos lá. Eu vou sair para o pastor entrar. Tá bom, vai lá. Vai lá, deixa a pastora entrar. Tira aí. Não, é tu que sai. Ô, minha filha, eu não sei mexer nessas coisas. Sebastião, tu tá igual a minha. Deixa a pastora... Saiu, Sebastião. Sai para ela entrar. Tá, é aqui, né? Depois tu volta. Agora Sebastião saiu. Deixa eu chamar aqui a pastora Alba. Tá dizendo que nós estamos juntos. Bora, pastora. Pronto.
Tamo junto, né, pastora? Tamo junto, né? A senhora daí e eu daqui, né? Pois é, eu vou continuar contando minha história, Rosa. Conte aí, pastor Patrício, como foi na sua infância ainda, na sua Pois é. mocidade? Quando eu tinha mais ou menos 3 a 4 anos de idade, né? A gente morava ali na região do Lira, antes de ser formada a Areinha, esse complexo que tem hoje ali. Naquele tempo ali, era, eram palafitas e a maré entrava e ia até ali na região da Kennedy, na Macaúba, que se chama hoje, tinha o Porto da Macaúba, aquela região do Porto da Macaúba, onde tem a vala da Macaúba, Uhum. ali eram construções de palafitas, né? E nós morávamos ali naquele tempo, eu, minha mãe, meus irmãos, né? A gente morava ali, depois que minha mãe separou do meu pai, aí nosso tio conseguiu esse local ali que foi uma invasão para abrigar a gente muito pequeno, uma situação muito difícil, então nós não tivemos uma outra alternativa e nós moramos ali. Naquela época, né, minha mãe, ela era de tradição, costume católico, né? Inclusive, ela gostava de fumar um cachimbozinho, essa coisa, né? Mas foi o tempo que Deus começou a semear, né? A boa semente. A minha irmã mais velha, a Leonora, ela se casou e juntamente com seu marido, eles abraçaram a fé cristã, né? E através dela o evangelho começou a penetrar na nossa família. Então, ainda criança, eu fui visitar o Templo Central das Assembleias de Deus ali na Rua do Passeio e juntamente com a minha irmã, ali nós aceitamos a Jesus como Salvador, né? Meu pai também aceitou ali, né? Muito embora ele não convivesse conosco, mas ele se converteu a Cristo ali. E a partir dessa idade, aproximadamente 4 anos de idade, nós começamos a arrumar na vida de fé. Quando houve a desapropriação ali dessa região, quando ainda no O governo incêndio do Goiabal, é? não, depois do incêndio do Goiabal. Quando aconteceu o incêndio do Goiabal, a gente já morava lá, inclusive a gente presenciou à distância, né? Aquele fogo, aquela cinza, aquela coisa subindo, né? Porque a gente morava um pouco mais à frente, mais perto da Kennedy, ali onde é a vala da Macaúba. Então, aí foi o tempo que foi aterrado ali a areinha, né? Foi jogado areia ali, e as palafitas dali foram desapropriadas, né? E o governo, na época, construiu umas casas aqui de palha, né? Era aquela palha brava mesmo aqui no Anjo da Guarda, próximo ao SEMA, ali naquela região atrás do SEMA, para acomodar as famílias dali, né? Inclusive, nessa época ainda não tinha barragem do Bacanga, a gente teve que dar a volta lá pelo São Cristóvão, vir ali pelo Itaqui para poder chegar aqui, né? Com as mudanças. Então, quando nós chegamos aqui no Anjo da Guarda, né? Havia já um princípio, né? De cristianismo semeado na época pelo pastor Cirilo, que foi um dos primeiros pastores evangelizadores aqui, né? E pastor Cirilo, e que também, né, já havia sido convertido a Cristo, né, o irmão Vicente Damasceno Costa, né, que foi o maior desbravador do evangelho aqui na área Itaquibacanga. Ele faleceu há mais ou menos 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, né, e ele foi o precursor dessa Assembleia de Deus que hoje tem ali em frente da praça. Quando nós ainda crianças ajudamos a construir aquela primeira igreja ali, tapada de barro, naquela situação, né? Entendeu? Sem energia, era naquele que se chamava Lampião, aqueles Petromax, né? Que era a luminária da igreja, não tinha microfone, né? Não tinha microfone, não tinha caixa de som nessa época, não tinha nada. Mas era tão gostoso e prazeroso fazer a obra de Deus naquele tempo. Eu ainda criança, a gente saía nas ruas fazendo aqueles cultos que se chamava culto relâmpago. Então a gente fazia 4, 5 por noite, nas ruas do Anjo da Guarda, pregando nas esquinas, falando da salvação em Jesus Cristo. E naquele tempo, Deus operou assim tremendamente, porque muito embora desprovido de todo equipamento sonoro que se tem hoje nas igrejas, mas Deus abria o ouvido e o coração das pessoas para a palavra. E muita gente foi se convertendo, foi abraçando a fé, famílias inteiras, né? E aí, logo, logo,
aquela igrejinha pequena do Anjo da Guarda já não cabia mais, né, as pessoas que foram aceitando o Evangelho. Então, o nosso princípio aqui entre os anos 71 e 75 foi esse. Foi o tempo que a gente foi para Brasília, eu mais uma das minhas irmãs, que já tinha uma irmã nota lá morando. Nós eu passei até 87 lá, de 75, 74, 75 até 87 lá, e retornei para cá em 87, quando da morte do meu pai. E aí, retornando para cá, nesse período, eu estava de férias, né, da igreja, né? Eu fiquei um período de férias da igreja, né? Não abandonei a fé, né? Porque eu sempre fui crente mesmo em Cristo, mas eu fiquei de férias das atividades congregacional normal, né? Mas quando eu retornei para cá em 87, Deus trabalhou de uma maneira grande. Nós voltamos à vida normal de fé, abraçamos outra vez, e de lá para cá a gente continua até hoje. Então são muitos anos, né, de estrada na vida cristã, com muito conhecimento de causa, né? E muitas experiências vividas durante esse tempo, né? Maravilha, Então, maravilha. assim, é um rápido panorama, porque para que a gente também não tome o tempo todo, né, nessa Não, visão pastor, panorâmica. esse tempo nosso aqui é para você, é uma homenagem a você, por tudo que você tem feito, por tudo que você já construiu, né? Por você ser essa pessoa conciliadora. A prova disso é o Copib, que daqui a pouquinho a gente vai falar, né? Que é uma coisa muito linda. Então, não se preocupe com o tempo, não, que nós temos aí 1 hora para conversar aqui. É bom a gente saber, conhecer, porque a gente hoje olha o Anjo da Guarda. Pessoal, para você que vai ver essa live depois, que não sabe exatamente do que nós estamos falando, nós estamos aqui em São Luís, Maranhão, capital do Maranhão. Existe uma região muito grande na capital que chama-se região Itaquibacanga. Então, é uma região que o pastor está falando aí, a forma como ele desbravou, né? Que nós chegamos aqui, a população dessa região aqui chegou aqui por conta de um grande incêndio que aconteceu. Já tinha, né? Alguns sítios, né, pastor, nessa região aqui, nessa década, ainda não era nem nascida ainda, década de 70. Pois é. Mas já tinha alguns sítios e os governos, eles pretendiam deslocar a população de parte do centro da capital para a região Itaquibacanga, né, para essa região aqui, mas a população estava irredutível. Né? Não queria vir porque aqui não tinha nem acesso, não tinha como, tinha que atravessar de canoa, ou então fazer um rodeio muito grande, quilômetros e quilômetros, como o pastor falou aí, que é o outro acesso que tem aqui, que é pelo bairro Maracanã, não é isso, pastor? Pelo São Cristóvão, sai lá pela BR, lá fora. Né? Isso, sai fora na BR-135. Então, assim, é um local de difícil acesso, né? Então, a população não queria vir, e aí coincidiu, né, nessa época que houve um grande incêndio em uma comunidade, digamos assim, uma favela, uma palafita lá no centro da capital, no Goiabal, né? Isso. E aí, por conta desse grande incêndio, acabou que a população perdeu suas casas, seus barracos, que é o incêndio do Goiabal, e aí essas famílias foram remanejadas para um assentamento aqui, era a empresa Cetrap, não é isso, pastor? Isso, era a Cetrap, que era a empresa do município que fazia esse trabalho, né? E fazia o trabalho de realocamento das famílias, isso, né? Então, assim, umas casas, tipo conjunto habitacional, mas pouquinho, né? Pequeno, que acolheu, foi o suficiente para acolher muita gente. E aí, pronto, fixou-se aqui, onde era só mato, sítios, né? Uma região de zona rural. E hoje nós somos uma das maiores regiões daqui de São Luís, né? Um dos maiores eleitorados e uma região onde é o coração financeiro, né? Na verdade, financeiro e educacional, né? Porque nós temos a única universidade da capital federal aqui, né? A única universidade federal do nosso estado, que é a UFMA, está aqui. O porto do Itaqui, que é o segundo maior porto em profundidade do Brasil, está aqui. Né? Então, nós temos coisas muito grandes, multinacionais aqui, a Vale, a Alumar, Eneva, enfim. Então, é uma grande região, muito rica, mas com uma população que ainda precisa de muitas coisas. E o pastor está contando como que ele desbravou esse local, como ele chega aqui na década de 70, né? Ainda criança. E, a partir daí,
constrói um legado cristão de muita unidade, de muita empatia com todo mundo, tentando fortalecer, não só, poderia estar preocupado só com a igreja dele, né? Só com o ministério, a comunidade evangélica, ministério Amanhecer, né? Que posteriormente ele ainda vai contar para a gente como é que ele funda essa igreja, mas assim, está preocupado com a unidade do povo de Deus, na verdade, né? Sim. Que aí vem, daqui a pouquinho a gente vai falar como é que ele constitui um conselho de pastores aqui nessa região, né, com a ajuda dos outros pastores amigos, mas assim, é pioneiro, é um pastor pioneiro. Isso é muito importante. Então, pastor Patrício, eu já lhe parabenizo, como eu disse no começo, essa live é uma homenagem a você. Obrigado. Tá? Uma homenagem por tudo que o senhor construiu e está construindo ainda, né? Porque está formando aí homens e mulheres de Deus para continuar, né? Nessa caminhada. Só para pontuar, Rose, eu sou nascido aqui da área. Eu nasci em 1961, no sítio Outeiro, aqui na região da Vila Embratel, onde hoje é o residencial Aquiles. Eu nasci ali, né? Eu e os meus irmãos, nós somos nascidos daqui. Então, nós somos natos da área Itaquibacanga. Né? Pouca gente tem e conhece a história dessa área como nós, né? Como a nossa família. Então, assim, eu me sinto muito honrado, muito privilegiado em ser parte dessa história, né? Em estar na trajetória da vida dessa comunidade. Então, para mim, é muito gratificante. Maravilha, é bom saber. Deixa eu mandar um oi aí para o professor Léo, que está aqui. Boa noite, Léo, deu boa noite aqui. Minha pastoral, não sei se ainda está aí. Mas, Sebastião, Robson, né, pessoal que já chegou aqui. Gente, manda aí esse aviãozinho, tem uma setinha aqui. Manda para o pessoal, convida, diz que nós estamos aqui falando sobre a história do Evangelho na área Itaquibacanga, que tem muito aí do pastor Patrício, tá? Avisa aí o pessoal que a gente está aqui conversando. E, pastor, dessa caminhada, são quantos anos no total? Na verdade, eu conto hoje cerca de 60 anos de vida de fé cristã. Né? Glória a Deus. Contando com aquelas que eu passei de férias, mas foi uma... Mas era adolescente, né, pastor? Cabeça de adolescente é assim. Aquele período que ele quer experimentar, né? Foram férias relativas, não absolutas. Pois é. E, pastor, então, dentro desse período todo, quais os desafios encontrados pelo pastor Patrício, já ao longo do tempo, né, da sua trajetória já? Qual os maiores desafios e as suas maiores alegrias? Se eu poderia destacar para a gente. Olha, em 1987, quando eu retornei e a gente voltou ativa na vida cristã ali na Igreja do Anjo da Guarda, que já não era mais aquela que eu tinha deixado, já era uma nova igreja, né? Já de alvenaria, com luz elétrica, com água e tudo mais, né? A gente retornou para lá e ali a gente voltou a se envolver mais diretamente na vida da obra, né? Então nós fizemos parte ali das equipes, dos grupos, né, das campanhas evangelísticas que tinha, a campanha da mocidade, na época eu ainda era solteiro, a campanha Cristo Poder que Liberta, que era da mocidade. Na época o coordenador era o pastor Washington Araújo, né, que está em Brasília, que foi um dos maiores líderes de mocidade que teve ali. E fazemos também parte, conjuntamente, da campanha Os Atalaia de Cristo, que era a campanha dos adultos, né? Então, um dia na semana eu ia com a mocidade, o outro dia eu ia com os adultos, né, participar. E isso contribuiu muito para o crescimento da gente, né? Contribuiu demais. A gente vem daquela época que carregava banco na cabeça para fazer culto de ar livre. Subia no poste para botar o projetor lá pendurado, né, para poder ter o som, carregando aqueles amplificadores na mão. Então a gente fez muito isso pela obra, né? Nós somos da época que os palanques, hoje não, a gente tinha que cavar o buraco no chão, enterrar as madeiras, passar o dia todinho pregando madeira, pregando as tábuas, fazendo o assoalho, né? Depois as irmãs iam para fazer a ornamentação e a gente, quando terminava, ainda tinha que ficar vigiando, né? Durante a noite inteira, para poder vândalos, né,
não depredarem e no outro dia continuar o trabalho nas ruas. Então, nós somos dessa época, a gente tem esse marco. Em 1990, eu recebi um convite do irmão Mário Cortes, que era o dirigente dessa primeira congregação, Trabalho Novo, estava aí começando com um ano mais ou menos aqui na Mauro Fecuri 2, né? E aí eu conversei com o meu dirigente, na época o irmão Vicente Damasceno, e ele me autorizou, eu vim ajudar o irmão Mário Cortes aqui na Mauro Fecuri 2. Então, nós morávamos ali onde é hoje o Hospital da Mulher. Eu já era casado, né? A gente morava ali onde hoje é o Hospital da Mulher e a gente vinha para cá. 90% das vezes vinha andando e voltava andando, né? Até por conta da dificuldade do transporte que hoje já tem, se hoje já tem, imagina naquela época, né? Mas a gente vinha 4, 5 vezes na semana para cá, participando, né? Domingo, escola bíblica pela manhã, evangelização à tarde, o culto à noite. Aí vinha, voltava, vinha, voltava, vinha e voltava, né? Mesmo, né? Parece que a gente não se... Parece que a gente não Deixa eu só destacar aqui a pastora Terezinha Ramos, né? Meus amigos, ela está acompanhando aqui, fez aqui um comentário, deixa eu destacar aqui. Pastora, em breve eu gostaria que a senhora nos desse a honra de tê-la aqui também nessa live. A live é bom porque a senhora está aí em Brasília, né? Então, futuramente, em nome de Jesus, eu profetizo que a senhora vai estar aqui nessa live comigo, tá bom? E com a minha audiência. Ela diz assim: merecida homenagem, nossa família marcou história nessa região, aqui na área Itaquibacanga. Tivemos nosso irmão, que foi um grande vulto nesta região. Foi vereador do Anjo da Guarda. Pastor Patrício é um desbravador. Parabéns. O pastor Patrício é a nossa querida pastora Terezinha, que é irmã do pastor aqui. Você teve irmão que foi vereador, é? O vereador Gabriel Ramos foi irmão, é nosso irmão, né? E foi o primeiro vereador aqui da área, né? O primeiro vereador eleito da área Itaquibacanga foi ele, né? Legal. 1992, na eleição de 92, pelo PRTB, com 978 votos. Olha tá? Aí. Pois é. Aí, voltando, né, eu vim para cá me congregar aqui. Naquele tempo era uma igrejinha de taipa, naqueles bancos antigos que era só uma tábua que a gente sentava, né? Aí a minha esposa gestante, né? E a gente com a maior dificuldade, né? Aí quando ela voltava para casa era com dor nas costas, né? Devido estar sentado naquele banco que era só uma tábua, não tinha onde encostar, né? Mas a gente vinha com amor, com prazer fazer a obra de Deus. E nós contribuímos para o crescimento dessa igreja. Eu fui líder de mocidade aqui durante 3 anos seguidos, né? E depois eu fui superintendente da escola bíblica dominical, depois eu fui professor da escola dominical. Você passou por todos os setores, todos os cargos, conhece tudo dessa parte, né, pastor? Eu fui coordenador de área há 4 anos, eu fui superintendente de escola da área, eu fui diretor do departamento de casais, de missões, né? Então, eu fiquei de 90 até 97 aqui. Foi o tempo que o pastor Ribamar Lima, que era o nosso pastor de 93 até 96, ele saiu e veio o pastor Amaral para cá assumir a área nessa época, né? E o pastor Amaral assumiu aqui. Aí a gente já o conhecia, né? Não tínhamos tanta afinidade, mas já nós nos conhecíamos. Desde o tempo que ele vinha para o Anjo da Guarda, ainda solteiro e tal, a gente já se conhecia, nossa família, tinha laços de amizade com ele, com o pastor Coutinho e outros, né? Como se diz, das antigas, né? Então, aí Amaral estreitou as relações comigo, né? Ele queria muito que eu voltasse para a igreja do Anjo da Guarda para me ajudá-lo lá, mas eu disse para ele que eu não tinha mais visão para lá, a minha visão estava voltada aqui para cima. Se ele quisesse, eu estaria à disposição para ajudá-lo, né? Ele relutou muito. Daqui para cima que ele diz do Anjo da Guarda para trás, Mauro Fecuri, São Raimundo, né, pastor? Para Vila Nova, né? De Mauro Fecuri para Vila Nova. Pois é. Não foi fácil dizer não para o pastor, né? Porque dizer não para o pastor é difícil, né? E ele era o meu pastor, não foi fácil dizer, mas eu tinha que dizer porque eu não tinha mais visão lá para o Anjo da Guarda. Minha visão estava voltada para essa região daqui. E aí foi quando surgiu a oportunidade lá no Monte Sinai hoje, da área 69, na época ainda não era Monte Sinai, era a congregação da Vila Iriri, e aí surgiu a oportunidade e ele me convidou
para mim dirigir lá aquela igreja, né? Ele me fez o convite 1h30 da tarde para me dar posse 7 da noite, né? Então, só deu tempo de eu chamar a esposa para uma conversa e dizer, vamos, e nós fomos. Nós ficamos lá de 97 até 2001, iniciamos lá, pela misericórdia de Deus, o projeto da construção daquela igreja grande lá que você conhece. Aquela igreja, ela começou conosco ali, né? O pastor Amaral mandou fazer toda aquela planta daquela igreja, mas fomos nós que começamos aquela obra ali, nós criamos vários eventos, inclusive o Festival de Jussara, que teve a 26ª edição em novembro, criação nossa, né? E outros eventos nós fizemos ali, criamos o Departamento de Evangelismo e Missões, né? Fizemos uma grande gincana ali com a igreja, e nessa gincana a gente ganhou muitas almas para Jesus, porque uma das tarefas da gincana era levar pessoas amigas, pessoas afastadas para a igreja. Então, eu tinha dias ali, Rose, que eu tinha que tirar os obreiros do culto para botar pessoas amigas lá sentadas para assistir o culto, né? Então, assim, Deus foi abençoando o trabalho das nossas mãos, né? E, graças a Deus, hoje está ali aquela obra maravilhosa, grande, e que a gente teve assim, uma boa parcela de contribuição para chegar aonde ela chegou. E eu louvo muito a Deus, porque os irmãos da nossa época mantêm uma grande consideração e respeito por nós ali. Então, assim... Glória a Deus. Então, a gente pode considerar que essa sua história com a Assembleia, ela é um motivo de grande alegria. Eu lhe perguntei sobre a alegria, né, durante essa jornada, então eu creio que marcou muito, é com muita satisfação que você conta essa história, né, de construção mesmo, né, de construção mesmo desse ministério, que hoje também é muito grande, né, mas assim, e a alegria que o senhor teve, mas assim, desafios, teve algum momento assim, que foi tão desafiador para você, no ministério, que você pensou em parar? Aconteceu isso? Sim. Foi quando eu saí do Monte Sinai, em 91, eu saí fora do meu tempo. Eu nunca nego isso para ninguém, porque não era tempo de eu sair de lá. Eu saí porque eu fui indiretamente pressionado a sair, né, por interesses escusos, né, e eu fui até um ponto que eu não aguentei mais, devido a essa pressão que estava sendo dada para mim e para minha família, né? A igreja percebeu isso, os obreiros na época me chamaram, a gente estava no período da construção da base da igreja nova que está lá hoje, e todo mundo começou a observar, né, como é que estava a situação voltada para a minha pessoa. E aí, mas eu fazia de conta que não estava acontecendo nada, porque o desafio da obra era maior e eu precisava continuar. Mas chegou um ponto, Rose, que eu não tive mais como segurar. Eu chorava muito, muitas vezes eu chorei aqui no meu quarto. Eu levantava pela madrugada para orar, mas eu não orava, eu chorava, porque devido à situação que se estabelecia, né? E sem motivo, sem razão nenhuma. Sem motivo, sem razão. Então, quando chegou em 2001, foi quando minha mãe faleceu. Ela faleceu em Brasília. Ela faleceu numa terça-feira. No domingo antes, a minha irmã, uma das minhas irmãs, ligou para mim e disse: olha, nossa mãe está internada, ela está despachada do médico, está na UTI. Se vocês aí ainda quiserem vê-la em vida, né, vocês precisam vir imediatamente para cá. Então estava eu aqui, o meu irmão, o falecido Gabriel, ex-vereador, e a minha outra irmã Júlia. E nenhum deles dois podiam ir, né? Até porque meu irmão era cadeirante, era uma dificuldade para ele ir, tinha que ter outra pessoa, então a dificuldade era maior. Então nós entramos num acordo de que eu fosse. E eu fui, né? Na segunda-feira eu fui já pela madrugada, na madrugada de segunda para terça, digo, cheguei lá às 6 horas da manhã, 9 horas eu fui à visita, né? A visita, a gente não podia entrar lá no quarto, só a distância, minha mãe ainda estava viva, né? Eu ainda acenei para ela e eu percebi que ela me reconheceu de longe, né? E aí, isso, né? E aí assim, foi muito duro vê-la naquele momento, naquela situação. Mas aí teria uma visita à tarde, às 3 horas da tarde. Então era só 15 minutos para a visita e eles tinham me dado a prioridade devido a eu ter ido daqui.
Então, nós voltamos, quando eu retornei para a visita com eles às 3 da tarde, nós encontramos já o alvoroço imenso lá, o que foi, ninguém querendo dizer nada, e a gente começou a ficar apreensivo, porque o alvoroço era lá no quarto, lá onde ela estava, né? E aí depois nos veio a notícia que ela havia entrado em óbito, né? Então aí tu imagina a dor, né? Que a gente Sim. teve, e a gente ficou lá, eu fiquei ainda uma semana lá com minhas irmãs, os parentes lá. Na semana seguinte eu retornei, e aí em retornando para cá, né, foi onde assim caiu a ficha de que realmente eu deveria sair mesmo sabendo que não era o tempo. Porque quando eu esperei uma atenção e um apoio de quem deveria me dar, eu não tive. Isso dói, Né? né? Dói Eu não vou muito, né, entrar, eu pastor? não vou entrar em minúcias, né? Mas Deus sabe do que eu falo, né? E então eu passei uma semana fora, né? Quem deveria ter ligado, perguntado, vindo aqui em casa para saber alguma notícia, não veio, nunca perguntou por mim, nunca perguntou como estava minha mãe. Quando eu retornei, por acaso, essa pessoa retornou o carro aqui em frente à minha casa, do lado de fora ainda, dentro do carro, nem sequer desceu para vir falar comigo, né? Então perguntou, e aí, como é que foi lá? Aí eu tentei começar, e aí cortou logo a conversa e disse, não é assim mesmo, todo mundo passa por isso. Esse é o caminho de todos nós, né? Então, naquele momento aqui, foi me cair na ficha, e aí, poucos dias depois, eu chamei a esposa, quando a gente estava indo para o culto, e disse, olha, hoje eu vou reunir a igreja, depois do culto, vou terminar o culto mais cedo, vou me despedir da igreja, vou trazer a chave aqui para o pastor. E assim eu Sim. fiz, né? E assim eu fiz, terminou o culto mais cedo, eu reuni a igreja, né? Eu imagino que eles já esperavam, mesmo não querendo, mas já esperavam por isso. E aí eu fiz, então para mim assim, esse foi um momento muito pesado, muito Difícil, né? dolorido, Duas né? coisas, Mas eu duas perdas, né? Porque imagino que a dedicação, né, que você teve de construir algo ali dentro e ao mesmo tempo perder a mãe e passar por essa situação, imagino que realmente foi uma situação muito dura, muito difícil. É o que mais toca o nosso coração, né? Para não dizer que dói o nosso coração, é a ingratidão, né? A ingratidão é algo que corta a gente por dentro, né? Quando a gente se dedica, trabalha, começa do zero uma história e as pessoas muitas das vezes não reconhecem, eu imagino que foram duas perdas. O que lhe motivou, pastor? Da onde que o senhor tirou forças para dizer assim, bom, agora eu não vou deixar morrer, não posso morrer junto. eu A minha passei, mãe também, nem com essa parte minha que ficou do ministério, né? Eu preciso ressurgir. O que foi que lhe motivou o que a voltar, aconteceu comigo, dar a volta o por que cima? aconteceu, o que aconteceu comigo foi o seguinte, Rosa. Eu passei 3 meses na caverna. Eu fui para a caverna. Foi 3 meses que eu passei, de abril até julho, né? Abril, maio, junho, até julho. Eu fiquei na caverna, orando, buscando uma direção de Deus. Eu não tinha intenção de sair da Assembleia, de sair da missão, não era meu pensamento, apesar de tudo, mas não era o meu pensamento, né? Mas as portas estavam fechadas, tudo trancado para mim. Aí um certo dia, pela madrugada, o Senhor chegou para mim, assim como fosse um sonho, mas não era um sonho, era muito real, era presente, Glória né? a E aí Deus. ele falou comigo o seguinte, ele disse, o que tu fazes aí parado? Aí eu me sacudi, né? O que tu fazes aí parado? Aí eu levei aquele susto, né? No sonho, né? Naquele sonho que não era sonho, né? Era uma visão que eu estava tendo. Aí ele disse para mim, eu tenho os meus soldados do pelotão de frente e do pelotão na retaguarda. Você faz parte do pelotão de Oh, frente. O que tu faz glória. aí? Quando ele falou isso, eu despertei, né? E levantei olhando para um lado e para o outro para me ver que ele estava conversando comigo, mas aí eu não vi. Eu olhei aquela coisa, fiquei apreensivo. Aí eu dei um tempo, aí eu fui deitar de novo, né? Aí eu deitei, aí tornou voltar. Ele tornou voltar a conversar comigo. E aí ele disse, no dia da minha vinda, eu não vou querer saber se tu não fez a minha obra por causa de... E aí ele citou os nomes, né? De Cara, fulano, ciclano e beltrano.
porque a minha seara é grande. Eita. Quando ele falou isso, a minha seara é grande, me abriu o entendimento, alargou as minhas tendas, porque mais de mês antes eu tinha sentado com o pastor Essiel tinha me convidado para me ir trabalhar com ele no Ministério de Madureira, né? Mas aí eu estava relutante, porque eu era filho da missão e a Madureira era muito mal vista aqui nessa época, né? Era muito mal vista, e que Como se era da fosse mais Madureira. um acidente. Foi logo no começo, no Isso, início dela isso. também, né? Que era da Madureira, era rebelde, era Isso. isso, era meio mundo de coisa, né? Era de crente desviado e coisa dessa natureza. Então, eu me segurei um pouco, né? Eu fiquei na minha. Mas quando o Senhor falou para mim que a seara era grande, ele abriu o meu entendimento e aí eu passei a ver que a seara tinha se aberto a porta para mim. Tinha aberto a Glória. porta para mim, que era essa porta. Aí, quando eu acordei, que eu contei o sonho aqui para a patroa, aí eu chamei o pastor Essiel, né? Ele veio com o tio da minha esposa, que nesse tempo era de lá também, e disse para ele, eu digo, olha, eu vou me congregar com você a partir de hoje. Eu digo, só que tem uma coisa, nós vamos abrir um trabalho bem aqui, onde é o Girassol, né? Que é ali o Conselho das Entidades hoje, né? Aqui na estrada que vai para a Pessoal Vila. pertinho aqui da minha casa. Pois é, pertinho da sua casa, né? Eu digo, eu vou abrir um trabalho lá, eu vou falar com o rapaz que é o presidente para alugar um salão que tem lá em cima. Não tinha uma igreja de salão em cima por aqui. Eu digo, eu vou para lá e nós vamos começar o trabalho. Aí a Ciel perguntou, mas com quem tu vai começar lá o trabalho? Eu digo, eu, minha mulher e meus 3 meninos. Aí ele Muito ficou bem. Obreiro falando, tinha 3 obreiros. eu digo, eu, minha mulher e meus 3 meninos. Os meninos eram pequenos na época, né? Aí, então tá assim, tá bom. Aí nós marcamos, eu fui lá, consegui o espaço, aí nós marcamos, fizemos um grande culto de abertura do trabalho, e eu fiquei lá 4 anos liderando aquela obra, né? Até quando eu fui sair candidato a vereador em 2004, né? Aí eu tive que me afastar, passei para outra pessoa continuar lá o trabalho, né? Infelizmente, eles deixaram fechar lá a obra lá. Então, assim, esse momento aí para mim ele foi um dos momentos mais marcantes de dupla face, porque ao mesmo tempo ele foi penoso, dolorido para mim, me fez sofrer e chorar bastante. Depois eu tive o consolo de Deus de que eu era projeto de Deus, Sim, de que sim. eu fazia parte, né, de que Deus tinha planos comigo e que não tinha nada perdido, né, que era para me levantar minha cabeça e continuar. Então, assim, foi uma injeção de ânimo para mim Ciclo, continuar, né? né, e adiante e chegar Um onde eu já final de cheguei hoje, né? ciclo, mas abertura de outro, Sim, né? E o sim, momento em sim. que a gente percebe, pelo que você fala, que Deus vem e coloca esse ânimo, essa injeção de ânimo nela e mostrando aí uma fronteira, e mostrando um horizonte, né? Então isso Sim, é muito, muito maravilhoso. A vida é feita assim, né, pastor? Construída através de ciclos. A com gente, certeza. quando está saindo de um ciclo, que a gente tem que deixar coisas para trás, que a gente perde coisas para trás, que a gente vai dar um passo a um novo momento, a um novo ciclo mesmo, é sempre desafiador, é sempre dolorido, dói, né? Mas é uma dor também que vem para melhorar, né? Porque quando se rompe um ciclo e a gente se dispõe a estar em outro, Deus, ele capacita, vai capacitando, né? Com Foi o que certeza. aconteceu com o seu ministério. Pastor, aí o senhor começou no seu ministério só com os obreirinhos mirim, a esposa? Esse ministério que eu comecei nessa época não é o Ministério Amanhecer que eu Já estou não era o hoje. seu definitivo. Não é esse de hoje, não. Esse lá era a Assembleia de Deus Madureira, né? Campo Anjo da Guarda, que tinha o pastor presidente, o pastor Essiel. O que eu quero fazer um destaque aqui, para mim, ele foi excelente, amigo, pastor, companheiro. Foi o que teve a coragem, né? E ousou me consagrar. Eu nunca fui diácono, ele me consagrou a presbítero, né? Eu passei 35 anos na missão, nem diácono eu fui. E quando eu cheguei Eita, com 11 meses que eu estava com ele, ele me consagrou a presbítero. Então, o pastor Essiel, ele tem uma participação muito grande na minha vida ministerial no sentido de reconhecimento. Então, sim. eu devo, e por onde eu passo, eu cito a gratidão que eu tenho por esse homem de Deus, né, que me ajudou muito, me deu força, coragem, me deixou à vontade. Lá eu pude contribuir
também no Ministério de Madureira, por conta de mais ou menos 6 anos lá com ele. Né? Lá nós criamos Secretaria de Missões, onde hoje tem um campo de Alto Alegre do Pindaré, o pastor Esaú Veloso está lá hoje. Nós contribuímos demais para a existência daquele campo ali, ajudamos demais. Eu criei a superintendência de escola dominical do campo que não tinha, organizei todo o sistema. Então, assim, são os caminhos, né, Rose, que Deus tem para a gente, que às vezes a gente não imagina, mas Deus vai abrindo, né? Deus vai abrindo o caminho, vai mostrando, né? Exatamente como o companheiro falou aqui a respeito do Pastor propósito Nélio de Deus. está aqui, né? Boa noite, Pastor Nélio. Rapidinho lhe cortamos, já lhe cortei. Pastor Nélio, a paz do Senhor. Foi meu primeiro convidado aqui. Davidson Oliveira também está por aqui. Raimundo permanece com a gente. Minha pastora não conseguiu entrar na live, mas ela vai fazer uma live. Vou fazer uma live com a senhora, viu, pastora? O pastor Nélio está dizendo aqui, ó, para você, o chamado é mais forte que as opiniões dos homens. Olha aí, pastor Patrício. Pastor Nélio, ele é lá do Jardim Tropical. Ele diz assim, pastor Essiel Leite é um grande amigo. Isso é esse mesmo. É esse que eu estou me referindo. Essiel Souza Leite. Isso. Pois tá é. Falando É um amigo e companheiro. O que tem mais aí? A irmã Isabel entrou, Ronildes entrou. Gente, que legal, que legal, que legal. Pastor, aí o senhor foi consagrado a presbítero. Vamos lá. Não, você está indo embora. Eu quero saber como foi que ele chegou, quem foi que ele consagrou. Então, assim, aí eu passei esse tempo com o pastor Essiel, aí depois eu... Conversa com o pastor Patrício, é tão gostoso. Quando eu vou para a rádio, né, pastor? A gente fica... batendo papo. É porque a conversa flui, né? Ela vai fluindo. Pois é. Então, assim, aí depois eu fui ajudar a dar uma força para o pastor Lucas Soriano, que é o tio da minha esposa, quando Deus me deu também uma revelação, que era para mim fundar o Ministério Coinonia, né? Eu não tive coragem, porque eu nunca tive ambição para ser pastor, nunca tive ambição, nunca corri para isso. Eu nunca fiz esforço para me ser, eu tinha medo de querer ser pastor, né? Aí Deus começou a me dar a revelação de noite. Aí eu ia pescar com meu sogro, né? Eu contava para ele. Aí meu sogro dizia, olha, isso aqui é Deus está te chamando para te abrir essa obra, né? Até o nome, né, nos foi dado. Aí eu digo, não sou não. Eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o pastor Lucas, que ele já é pastor mesmo, aí nós vamos trabalhar junto, eu vou ajudar lá e tal, e tal. A princípio, o pastor Lucas não quis, porque ele estava bem, ele estava pastoreando uma igreja, né? Então, ele não quis. Eu digo, então, tudo tem o seu tempo. Vai chegar o tempo e a hora certa. Aí passou o tempo, foi quando o pastor Lucas teve uns problemas lá onde ele estava, que ele saiu. Aí eu fui visitá-lo, né? Que ele estava num momento realmente difícil mesmo, precisando de uma força de amigo. E eu fui lá com minha esposa visitá-lo. E lá eu ressuscitei essa ideia. Eu digo, olha, é porque chegou o tempo da gente abrir o Ministério. Glória. Aí a gente marcou uma reunião com os familiares, marcou uma reunião com alguns amigos. E nessa reunião, lá na casa do meu sogro, nasceu a Comunidade Evangélica Ministério Coinonia. Só que eu não quis ser pastor. Eu digo, não, o senhor vai ser o pastor, eu estou aqui só para lhe ajudar. Só que eu paguei um preço muito alto por isso, Rose. Eu não vou entrar nos detalhes da coinonia. Teimar com Deus, né? Teimar com Deus. A gente se acovarda mesmo, ficar com medo. Será que é para mim? Na verdade, a gente não acredita que aquilo é para a gente. Deus está dizendo, está colocando no coração, e a gente, por algum motivo, não acredita. Não é para mim, não, que nada, tal. Entendeu? Pois é. Então, era para mim ser o pastor, era para mim. Deus já via em mim, já tinha o tempo estabelecido para mim começar uma obra, para me pastorear. Mas eu me acovardei. Eu tive medo, eu não tive coragem de encarar de frente. Muito embora eu sei que diante de Deus eu já tinha o preparo suficiente para começar aquela obra. Mas aí eu passei para ele. Passei por ti da minha esposa, tive com ele lá um tempo, até que lá dentro mesmo gerou um problema do nada. Do nada gerou um problema, né? E aí eu passei um tempo ausente, né? Chateado, constrangido com aquele problema que ele gerou. E aí eu chamei minha esposa e disse que eu não ia mais.
Eu digo, eu só vou lá agora no dia que ele fizer uma reunião, que eu quero entregar os cargos todos lá, ele bota o que ele quiser e vou me despedir da igreja. E aí eu fiquei aguardando um tempo, quando meu sogro veio aqui, eu falei para ele, ele, ele errou acertando, né? Que ele for falar para a Poti da minha esposa que eu tinha pedido a reunião quando eu não tinha pedido a reunião, né? E aí ele foi, marcou a reunião, mas tudo eu entendo que foi o caminhar de Deus. Sim, E aí sim, com certeza. eu cheguei lá pensando que ele tinha marcado a reunião e eu estava indo participar da reunião para fazer isso. Só que não, ele marcou a reunião porque meu sogro tinha dito que eu tinha pedido a reunião. Então, houve lá alguns entraves, o certo é que eu me despedi de lá, agradeci e saí e entreguei. Eu era o vice-presidente dele lá, né? Entreguei e tal, aí eu, caramba, aí minha irmã, eu fui embaixo, viu? Foi um tempo que eu fui lá embaixo de novo, minha irmã. Eu estava no mais profundo da caverna, né? Aquela Chegou a caverna entrar que em saiu depressão, pastor? Chegou a entrar em depressão? quase. Fica, né? Quase. Eu fui no fundo da caverna, mais profundo que aquela que Davi se escondeu de Saul. Eu Estava sei. mesmo lá no profundo mesmo, acabado. Eu tava arrasado por dentro, arrasado, né? Arrasado. Aí foi quando o pastor Arnaldo aqui veio me visitar com o irmão Sodré, e ele pediu para me dar uma ajuda lá para ele. Dá uma ajuda. Isso aí já tinha o quê? Mais de um ano que eu tinha saído dali. Para dar uma ajuda, eu digo, olha, meu irmão, aí eu fui lá, digo, eu vou lá assistir um culto lá com você. Aí disse, então você vai lá e aproveita e leva a palavra. Minha irmã estava com mais de ano que eu não pregava. Eu digo, eu sou para mim pregar. Não, eu levo a palavra lá. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Eu tenho que achar ao menos João 3,16 aqui na Bíblia para me dizer alguma coisa. Mas aí eu fui assim mesmo, assisti o culto lá e tal, a gente foi bem recebido, eu com a família. Aí ele pediu, me deu uma ajuda, ele não tinha obreiros lá e tal, só tinha um irmão que ajudava ele lá e tal. Aí eu fui e falei para ele, digo, olha, pastor, eu posso até lhe dar uma ajuda aqui, mas eu lhe digo com sinceridade, por sentimento. Eu não vou ficar aqui muito tempo. Eu vou passar o tempo aqui e tal, lhe ajudando, entendeu? E aí assim a gente foi, a gente passou, eu passei 1 ano e 3 meses ainda lá. Deus, mas tudo fazia parte da trajetória do caminhar de Deus. Nesse período, veja bem, com 1 mês que eu estava lá, eu fui para a convenção. Ele me levou para a convenção da igreja, do ministério, a Assembleia de Deus de Parauapebas, e aí eu fui para a convenção, e lá na convenção eu passei na prova, e lá eu fui consagrado evangelista. Ou seja, com 1 mês que eu estava lá, veja bem, com 11 meses, eu passei 35 anos na missão, não fui nada assim, É o não tipo fui de Deus, né? né? Aí, Madureira, eu passei 11 meses, esse ano me consagrou a presbítero. Aqui no Pastor Arnaldo, eu passei 1 mês, com 1 mês eu fui consagrado a evangelista. Então, eu passei 1 ano lá com ele, 1 ano e 3 meses, mais ou menos, né? E aí chegou o tempo da gente sair de lá. Chegou o tempo, aconteceram as coisas necessárias para a gente poder sair de lá, até o dia que eu chamei a mulher aqui e falei para ela, eu digo, olha, aí eu contei o sonho, que Deus tinha me dado o sonho, Deus tinha dito para mim outra vez, diz, olha, eu vou te dar mais outra oportunidade. Eita, glória. Eu vou te dar uma última oportunidade. Vai e abre o Ministério Amanhecer. Vai e abre o Ministério Amanhecer. Eu chamei a mulher aqui de manhã, na hora do café, e disse, olha, o Senhor falou comigo. O quê? Que era para mim ir e abrir outra obra, abrir o Ministério Amanhecer. Interessante que bem antes, né, só voltando um pouquinho a fita, bem antes, questão de mais de ano antes, eu tinha tratado esse assunto com ela, ela não quis. Ela jurou de pé junto que nunca mais ela queria só sentar no banco lá da igreja, não queria, não, de jeito nenhum. Não, nem pensar. Eu digo, minha filha, vamos começar aqui um trabalho aqui, os nossos vizinhos, são nossos amigos, a gente começa aqui a fazer reunião aqui em casa e tal. Não quero, minha casa é minha casa, não quero, não vou fazer minha casa de igreja, porque vai... Aquela coisa, tu sabe como é que é mulher, né? Então, aí eu calei, silenciei, porque eu digo, não é o tempo de Deus, tá? Passado esse período, quando eu contei desse sonho, do que Deus tinha falado, eu nem bem terminei de contar, ela diz, então, se é assim, pois nós vamos abrir o ministério. Eu digo, Ô, glória. porque é o tempo de Deus. Tempo de Deus. Pois é, e aí eu saí aqui, né? Eu digo, eu vou buscar uns amigos ali para me ajudar a pagar aluguel, porque eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, eu tenho que alugar algum ponto para começar. Aí, quando eu cheguei no primeiro lugar que eu fui pedir uma ajuda para isso, aí o irmão me chamou, né?
irmão Valdeni, que é ali da oficina Pingo no I, que você conhece, frente ao Colégio Cruzeiro do Sul. Eu fui lá falar com ele, que é do nosso ciclo de amizade, e antes que eu tocasse no assunto com ele, antes que eu tocasse, cheguei, cumprimentei a esposa e tal, estava conversando com ela, e aí ele foi, estava atendendo o cliente, depois ele foi me chamou, e me levou numa casa que tinha lá, que o irmão dele, antes de morrer, morava lá, mas estava uma tapera, um criador de gato e cachorro lá, aquela coisa feia, fedorenta pra caramba. Ele disse, olha, tá vendo isso aqui? Tá vendo essas paredes? Eu vou derrubar essas paredes todinha, vou refazer, vou reconstruir isso aqui tudinho, vou fazer aqui uma igreja e tu vai ser o pastor dessa igreja. Rose, quando ele falou isso, eu me arrepiei todinho, porque eu não tinha falado nada para ele. Nada que eu tinha ido lá pedir uma ajuda para me pagar aluguel durante o período de tempo. Glória. E antes que eu dissesse alguma coisa, ele me chama e diz, olha, eu vou transformar isso aqui numa igreja e tu vai ser o pastor dessa igreja. Então, eu virei para ele e disse, repita aí, meu irmão, o que o senhor disse? eu tô não repetir, né? Aí eu digo, então, esse plano é de Deus, porque é sobre isso que eu vim conversar com o senhor. Ele diz, então, bora conversar. Isso foi numa quarta-feira. Aí eu digo, eu vou fazer o seguinte, sexta-feira eu venho aqui, 7h30, depois do expediente seu, eu venho com minha esposa, a gente toma um café aqui junto e vamos conversar. Sexta-feira nós conversamos, sábado de manhã nós estávamos lá derrubando as paredes, né, colocando tudo embaixo, e 2 meses e pouco depois, nós inauguramos no dia 3 de junho de 2017 a Comunidade Evangélica Ministério Amanhecer lá. Começamos essa obra. Glória a Deus. Então, assim... Tempo de Deus, né, pastor? Essa trajetória, ela é assim, ela é bastante árdua, né? Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas já está dando uma hora que a gente está conversando. Estamos juntos, pastora. A gente ainda tem um tempo, a gente tem tempo aí, se preocupe não. A live, ela passa de 1 hora agora no Instagram. Deixa eu lhe dizer, aí começou lá no... Já tinha esse nome, Comunidade Evangélica Ministério Amanhecer? Já nasce com esse nome? Isso, essa aí já nasce com esse nome, Comunidade Evangélica Ministério Amanhecer, baseado no Salmo 30, verso 5, parte B, quando a palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, mas vem amanhecer. Esse versículo Deus me deu para me botar como versículo, tema do ministério, baseado na minha trajetória de vida. Eu senti que Deus estava dizendo isso, olha, tu já chorou durante todo esse tempo, então está na hora da alegria chegar para a tua vida. Então Deus me deu esse versículo, e esse versículo é o versículo base do nosso ministério. Então o senhor falou da perda, da quebra de ciclo lá na Monte Sinai, da perda da mãe, foi um momento de tristeza que marcou essa trajetória, e agora está falando para mim sobre esse momento de alegria, né, que é a fundação do Ministério Amanhecer. Não é isso? Sim. E aí, pastor, como é que cresce essa igreja? Hoje são 2 unidades, não é isso? 2... eu concentrei nesse... até o final do ano nós tínhamos uma filial aqui no São Raimundo, que aí a gente resolveu concentrar tudo lá na sede agora. Nós estamos só na nossa sede, Deus nos deu o terreno. Como é que Deus faz? Deus nos deu o terreno que era super acidentado. Alguém disse, rapaz, vocês vão fazer igreja dentro do brejo, né? Eu digo, deixa para lá. Quando ela estiver pronta, a gente não vai estar mais no brejo. Uma igreja que tenha, ela é acidentada, com mais de 4 metros de acidente. Então, nós tivemos um trabalho enorme, né, para fazer a base dela, para trazer ela para o nível da rua, né? Mas graças a Deus, a parte da alvenaria a gente já fez, nós estamos já nos congregando lá, então a gente achou por bem concentrar tudo lá. Agora, nós estamos lá porque a gente não tem outras despesas, e estamos trabalhando nesse exato momento para a gente colocar o piso oficial dela. Nós trabalhamos recente no reboco interno dela, agora nós estamos trabalhando para colocar o piso, depois a gente vai colocar o forro, e para a gente ir melhorando a qualidade, né, até para atender melhor, né, as pessoas que nos visitam, né? Maravilha. Pessoal, esse homem dessa trajetória com todo esse legado que ele já falou aqui, passou por esse momento e teve a visão de buscar a unidade das igrejas evangélicas aqui através do COPIB. Como é que nasce o COPIB? O COPIB foi uma inspiração sua, uma iniciativa sua, foi do conjunto de pastores? Me conte aí.
Pessoal, o Na verdade, COPIB é o Conselho de Pastores aqui da região Itaquibacana. que bacana. Na verdade, o COPIB ele é nascido fruto de um trabalho que foi criado bem antes, chamado Aliança das Igrejas. Um trabalho que foi pensado pelo pastor Galvão na época. O pastor Galvão nos procurou, foi no tempo que a gente tinha o trabalho com o pastor Eciel ali no Girassol, que eu falei há pouco, né? Então, nós nos reunimos, que era para a gente realizar trabalho juntos. Todo mês a gente fazia numa igreja e tal, para aquele intercâmbio, né? Então, a gente concordou. Aí, nesse tempo, era o pastor Galvão, o pastor Adalberto, era nós, era o pastor Ailton, que é da Batista Nacional Corban, que era bem aqui em frente ao posto de saúde na época, pastor Hilton, que é aqui da Quadrangular, bem aqui, perto daqui de casa, na Edicida, né? O pastor Viegas, que estava começando a igreja Shalom, ali no Japão, no Anjo da Guarda, né? Que começaram a fazer parte desse bloco de igrejas da Aliança das Igrejas. Então, enquanto eu estive dirigindo a igreja, a congregação do pastor Eciel ali no Girassol, a gente fazia parte, eu estava junto, sempre presente. Depois que eu entreguei, que eu não retornei mais para a direção da igreja, eu me ausentei, né? Eu me ausentei. Eu retornei agora em 2021. 2021 foi. Eu retornei agora em 2021, quando já era COPIB. Nesse período, entre o meu afastamento e o meu retorno, os pastores se reuniram, outros se juntaram, né? E tiveram uma ideia de ampliar a estrutura daquilo que havia sido começado e legalizar. Então, eles disseram, olha, nós não vamos manter esse nome Aliança das Igrejas, vamos avançar para um conselho, que é uma coisa mais ampla, e vamos legalizar. Então, eles criaram o COPIB, Conselho de Pastores da Itaquibacanga, vários pastores, pastor Raimundo, pastor Adalberto, pastor Lázaro, pastor Viegas e outros pastores, né? Pastor Abimael. Então, se juntaram e fundaram o COPIB. Então, nesse período, o COPIB já teve 3, eu sou o 4º presidente que estou presidindo o COPIB hoje, né? E, por sinal, esse ano vence o nosso mandato, apesar de que a gente tem direito a uma reeleição, mas nós, em 2021, quando eu retornei para a gente recomeçar a nossa aliança, né? A participar de novo, que a gente já estava, em 2022, nós já estávamos com o Ministério Amanhecer, que era para a gente se unir de novo para realizar trabalho juntos. E aí, a minha presença, a minha participação, ela deixou de ser isolada, né? E aí surgiram os cargos em vacância da diretoria, e aí eu fui apontado. Aí, quando virou 2021 para 2022, eu era já o primeiro vice-presidente, entendeu? Tudo bem, primeiro vice-presidente, tá bom. 2022, o que acontece? Pastor Lázaro, que era o presidente, resolve sair candidato. E aí ele teve que renunciar para poder sair candidato. Então, ele não apenas se afastou, ele renunciou oficialmente o mandato. Aí me chamou. Então, quando chegou em janeiro, fevereiro de 2022, aí eu assumi, né, totalmente o conselho, né? E em junho teria a eleição. Eu digo, não, é só alguns meses, dá para me levar aqui, tudo bem. Só que quando chegou em junho, ninguém quis botar a chapa, ninguém quis correr. Resultado. Porque é peso, né? Resultado, nós somos... Responsabilidade dobrada, né? Bota dobro disso, viu? Aí nós somos reconduzidos, né, ao mandato agora, de fato, de direito, né, por aprovação, por unanimidade de todos que estavam lá na reunião, a cumprir esse mandato de 3 anos. Então, eu comecei a ser um trabalho muito grande, porque quando eu peguei o COPIB do jeito que ele vinha sendo trabalhado, exclusivamente como uma instituição para pastores, né? E como não havia, assim, nada para as igrejas foram se afastando, os pastores foram deixando. Então, nós tínhamos mais ou menos, no máximo, 6 pessoas, 6 pastores fazendo parte, e já totalmente desmotivados, porque não estava acontecendo nada, né? Então, eu tive um trabalho imenso, durante o primeiro ano, Rose, para reconstruir o COPIB. Eu tive que visitar muitas igrejas, deixei minha igreja muitas vezes, dia de culto, dia de domingo,
para ir em conquistar a outras igrejas. confiança, né, das pessoas não é fácil, né? Para um projeto que não tem, você olha, só é o esboço, né? Uhum. E ter que incentivar e dizer, olha, vai dar certo, né? Ganhar mesmo a Exatamente. confiança, eu imagino que foi uma guerra árdua, né? Uma luta muito difícil. Difícil, eu tive que ir nas casas de pastores, ir lá marcar momento com eles, tomar café, conversar. Tive que ir nas igrejas deles, falar às igrejas o que era Copib, qual era a visão que a gente estava tendo, entendeu? Então, assim, E também tem em mais resumo, uma coisa, pastor, tem mais uma coisa que, não desmerecendo os pastores, as igrejas menores, não é isso, mas falta também, ou faltava, né? Não sei agora, porque o pessoal está mais interagindo, mas faltava também essa, como dizer, esse conhecimento, né? Essa clareza, essa visão de que é importante que tenha essa representatividade, essa representação das igrejas, do conjunto das igrejas, né? Isso acaba fortalecendo. Então, assim, se é uma turma que não tem essa visão, é quase que impossível, né? Então, você tem que trabalhar mente a mente. Olha, muito café, muita conversa. porque assim, são só cacique de aldeia, Sim, são só os caciques, né? Se fosse só os índios, talvez fosse mais fácil, mas você ter que lidar com os caciques não é fácil, porque são igrejas de ministérios diferentes. Então, cada pastor é o senhor lá, cada pastor é aquela autoridade lá, então ele tem igreja, ele tem um jeito, aquela coisa toda, né? Então não foi fácil, mas o Senhor me levou a trabalhar um texto da Bíblia que a gente sempre trabalhou, Rose, nas palavras e pouco nas ações, o Salmo 133, que é aquele salmo que todo mundo recita. Ó, como é bom, é agradável é que os irmãos vivam em união. Então o Senhor me trouxe esse salmo como base, como bandeira, para me levar esse desafio para os pastores, que a gente precisa materializar isso. Não adianta sim, eu pregar na igreja, não adianta eu cobrar da igreja, não adianta eu ensinar se eu não viver. Então, sim, isso sim. foi um agente que contribuiu demais para a gente estar interagindo com os pastores, com as igrejas, e eles entenderem que, muito embora sendo outro ministério, mas nós precisamos um do outro. Sim. Nós somos parte um do outro. E Nós são não mais somos fortes junto, né? A unidade faz a força, né? E queira isso. ou não, a sociedade, né, contemporânea, ela grupo, é Sim, grupo, né? sim, sim. As pessoas querem fazer diferença da política, né, para a sociedade, para as demais coisas da vida. Mas não tem como, porque é o que a gente come, é o que a gente veste, é o que a gente paga imposto, é o que a gente, né, Sim. é o que a gente educa. A irmã Edna acabou de entrar, boa noite, a paz do Senhor, irmã Edna. É o que a gente educa, é a nossa vida. Então, assim, a gente tem que ter o mínimo de entendimento de que a gente precisa, de fato, fortalecer o segmento evangélico, porque quando as igrejas começam a ter essa compreensão, quem vai ganhar é o pastor individual, não ganha o conjunto de toda aquela obra, não é isso? Isso. Eu lidei muito com essa fala com eles, que eu disse para eles, irmãos, a partir do momento que nós estivermos juntos, todo mundo vai ganhar. A sua igreja vai ganhar, a minha vai ganhar, a outra vai ganhar, nós ganharemos. E principalmente o reino de Deus é o que mais vai ganhar. Com a Sim, nossa união, com a adesão de vocês, com o envolvimento, quem ganha é o reino de Deus, porque nós pregamos isso, mas o mundo precisa ver isso na gente. Então, a partir de quando nós mudarmos a nossa postura, nós mentalidade. vamos estar nós vamos estar testificando, não com as nossas palavras, mas eles vão ver que realmente nós estamos unidos, nós somos um povo só. E graças a Deus, Rose, Deus tem trabalhado muito isso na vida deles. Hoje nós somos 15 igrejas que fazem parte do COPIB de ministérios diferentes. Nós realizamos, como você sabe, em 2023, o primeiro Congresso de Mulheres. Nós criamos já alguns setores dentro do COPIB. O primeiro que nós criamos foi o COPIB Mulher, para desenvolver atividades voltadas para as mulheres das igrejas. Então, para mim, esse foi o meu primeiro grande desafio em 2023, porque eu não sabia como seria a reação.
Então eu digo, aí eu chamei a irmã que Deus nos orientou que a gente colocasse ela, né, a pastora Meire, e eu digo, vamos fazer um congresso para as mulheres. Mas pastor, eu digo, vamos embora. Eu digo, se nós tivéssemos 100, 120 mulheres inscritas, já vai estar uma bênção. Vai ser maravilhoso. Vamos embora trabalhar. E nós começamos a trabalhar, disseminar a ideia. Nós tivemos 230 mulheres inscritas. Fora os homens e fora os que não se inscreveram. Nós tivemos, durante o congresso, uma plateia em torno de 350 pessoas presentes. Então, foi muito maravilhoso. Foi muito maravilhoso. Então, para mim, bem ali, Deus estava assinando embaixo. Para mim, bem ali, Deus estava respaldando, né? E aí a gente veio, nós avançamos, aí nós criamos o quê? No ano passado, não fazer agora o congresso de homens. Os homens começaram a apertar, não, nós queremos um congresso para nós. Eu digo, rapaz, ficou com as mulheres, meu desafio era de 100 a 120. Teve o pré-congresso dos homens, não teve pré-congresso dos homens? Teve o pré-congresso que foi em junho, lá na EIT, na Assembleia de Deus Vale do Semeador, da pastora Domingas, entendeu? E o congresso dos homens vai ser agora quando, pastor? Nós queremos fazer, se Deus quiser, em setembro, tá? O próximo congresso. E dessa feita é mais amplo ainda. A ideia é que seja amplo, porque como nós criamos o COPIB Mulher, nós criamos os varões, né? Homens a serviço do reino. Nós já criamos no COPIB a banda de música do COPIB. Já criamos o coral do COPIB. Coral. Olha, pastor, eu faço parte desse coral, só não estou ensaiando. Você só não vai para o ensaio, né? Mas parte você faz, né? Pois é, nós criamos o coral do COPIB. Então, agora, o que nós estamos trabalhando? Criar o departamento infantil do COPIB e o departamento de homens do COPIB. Então, a última reunião que a gente teve, há uma semana atrás, nós tratávamos sobre isso, e esse congresso que a gente pretende fazer em setembro, ele já vai ser abrangente, ele já vai ter essas 4 facetas, voltado para as crianças, voltado para a mocidade. Já tem a data para setembro? Olha, deve ser no período da Semana da Pátria, entendeu? Porque a gente quer aproveitar esse feriado, que é um feriado longo, para facilitar a frequência das pessoas. Então, como vai cair no final de semana, a gente deve começar aí na quinta até domingo, ou na sexta até segunda, que segunda é um feriado também, que é aniversário de São Luís, né? Então, sim. Então a gente está trabalhando, né, ainda isso, por enquanto está como projeto, como propósito, mas se Deus quiser vai dar tudo certo em nome de Jesus, né? Amém, glória a Deus. Meus amigos, então esse é o pastor Patrício, como eu falei, essa unidade é muito importante para as igrejas, né? É muito importante a gente precisa abrir a mentalidade dos gestores de igreja, do nosso povo, né? Do povo de igreja, do povo cristão evangélico. Abrir essa mentalidade, capacitação também é importante, né? Já deixa aqui essa dica de capacitação. É importantíssimo que o conselho tenha essa preocupação de capacitar as pessoas, né? Capacitar homens e mulheres para estar aí trabalhando cada vez mais nos campos, né? Eu digo sempre que a população mundial, né? Nem daqui, a população mundial, ela anda sedenta da palavra de Deus, né, pastor? Sedenta. Então, assim, a gente precisa cada vez mais ter obreiros, evangelistas, pastores, enfim, toda a comunidade com essa consciência de que a gente precisa não só ir para a igreja, mas a gente precisa avançar. A gente precisa avançar, a gente precisa ganhar almas, né? E como você citou muito bem, o preparo hoje ele é indispensável. Sim. Na vida de toda a igreja, né? O que isso quer dizer, implica dizer que na vida dos obreiros, principalmente aqueles da frente, da liderança. Eu me lembro, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas deixa eu fazer só esse pequeno retrato aqui. Eu me lembro quando a gente... Erinaldo, boa noite. Erinaldo, Érica, sua filha? Corina, boa noite, gente. Estamos aqui conversando com um homem que é pioneiro do evangelho aqui na nossa região, aqui em São Luís, né? Aqui na região metropolitana de São Luís. Já passeamos por
pela década de 70, na construção do Evangelho aqui na área de Itaquibacanga. E aqui o pastor Patrício, que é pastor do Ministério Amanhecer, né? Isso. Está fazendo aqui suas considerações finais, contando aí mais um pouquinho sobre a importância dessa capacitação para o povo de Deus, né, pastor? Isso. Então, como eu ia dizendo, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, as igrejas, elas por si só, elas toleravam o obreiro até analfabeto e semi-analfabeto, né? O camarada lia assim, meio... A igreja tolerava e ainda dava glória a Deus. Hoje, com esse avanço, né, com esse progresso, com a qualificação do povo, as nossas igrejas hoje, a igreja que tem um nível cultural mais baixo é o nível médio hoje. Então, ela já quer um obreiro com um nível acima dela. Para quê? Para que ele tenha condições de ensinar ela. Exatamente. Então, eu estou trazendo para essa linha de raciocínio para dizer que nós, enquanto obreiros, nós não vamos nos prender, não, porque eu leio a Bíblia, eu tenho a minha Bíblia, eu já li minha Bíblia 2, 3, 10 vezes. Não, é a Bíblia que é o livro que a gente prega, sim. É o livro master da nossa vida, é a Bíblia, tá? Mas a gente precisa ter os meios, as estratégias, né? Os métodos corretos para a gente trabalhar essa Bíblia Sim. nos dias de hoje. Né, nos dias de hoje. Naquele tempo que eu falei lá atrás, que a gente saía nas ruas, dizia, olha, Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, da leva para o céu. O camarada vinha correndo para frente para aceitar Jesus porque queria ir para o céu. Hoje o pregador faz jejum, consagra a vida, prega 1 hora a palavra de Deus para vir uma pessoa à frente aceitar Jesus. Você entendeu? Então... Mas se o pregador pregar por prosperidade, né? Pregar por bens materiais, aí a igreja fica cheia, né? Se tiver um envelopezinho ali sabe, né? São os atrativos que não são bíblicos, né? Eles não são bíblicos, não foram métodos que Jesus usou e nem aconselhou que nós usássemos. As igrejas que querem estar cheias hoje de pessoas, elas estarão cheias assim através desse tipo de mecanismo, né? Nós não trabalhamos assim. Eu prefiro ter uma igreja com pouca gente, mas uma igreja que seja sólida na fé, na vida espiritual, com conhecimento de causa do Senhor que ela abraçou, da fé que ela abraçou e de para onde ela está indo, né? Se ela quiser contribuir, amém. Se ela não quiser contribuir, amém também. Ela tem que acertar as contas com Deus. Porque se as contribuições, os dízimos, essa parte é do Senhor, então é do Senhor, não é minha. Então ele vai se ver com Deus e as contas é entre eles, né? Tá bom, meu filho? É isso aí, maravilha. Pastor Patrício, muito obrigada. Por mim, a gente sabe como é que é, né? Quando a gente chega na rádio, a gente ficava um tempão, que é gostoso demais conversar, conhecer história. Eu amo conversar com pessoas que têm conteúdo. O senhor é uma pessoa preparada, uma pessoa que tem conteúdo, né? Tem história também para contar, né? Então, muito obrigada por esse convite, ou por aceitar o meu convite, viu? Muito obrigada mesmo. Cheguei, pastor Patrício, bora lá na live, bora. E foi um desafio que você teve a mente aberta para receber, né? Isso é maravilhoso. Então, muito obrigada do fundo de minha alma, muito obrigada mesmo, viu? Estou aqui, Rose, para contribuir. Boas palavras, pastor Patrício, a Nilde. Oi? Nilde, boas palavras, pastor Patrício. Tá bom, Nilde, obrigado, viu? A gente está aqui para contribuir por aquilo que é bom para o reino de Deus. Eu sou um defensor disso de primeira linha. Aquilo que for bom para o reino de Deus, que glorifique o Senhor, então está bem para mim. Então, esses são os nossos desafios, essa é a nossa lida, e por isso a gente caminha, a gente trilha todos os dias, né? Eu quero te agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui nesse momento. Quero parabenizar cada pessoa, né, que entrou aí, que participou, que teve o seu momento conosco. Muito obrigado. Espero que com esse pequeno testemunho, né, não foi nem 30% da nossa história, né? Espero que com esse pequeno testemunho de vida eu possa também estar contribuindo para o teu sucesso espiritual, para o teu crescimento espiritual e para a tua solidez na tua vida cristã. Que você nunca deve desistir, nunca deve parar, nunca deve retroceder,
mas que você olhe sempre, né, para frente. Faça como Paulo, né, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alto. Tá bom? Tá bom, pastor. Obrigada, obrigada. Deus lhe abençoe. Tamo Deus junto, viu? abençoe. Próxima Beijo no reunião do coração Copig, de nós todos. estamos lá. Agora, Mas, segunda-feira é dia de live aqui, né? é, Eu vou lá no Copig com a live aqui. tá certo. Tá muito Beijão, bem. boa noite, Raimundo. Obrigada, Raimundo. Raimundo, irmã Edna. Nós temos pessoal aqui, gente. Obrigada de coração por vocês. Na próxima segunda a gente está aqui. Se vocês tiverem alguém que vocês queiram para trazer aqui para a gente fazer essa homenagem, é só me avisar, manda um direct aqui para mim, manda um WhatsApp, diz, Rosa, ó, chama pastor fulano de tal, pastor assim. A gente ainda não entrevistou as mulheres, mas a gente vou trazer a minha pastora aqui, e assim a gente vai construindo esse perfil, assim a gente vai caminhando, tá bom? Pastor, mais uma vez, que Deus lhe abençoe, tá bom? Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Tchau.